sou professor de História e sejam muito bem-vindos ao Máquina da História. E você sabia que a maioria das coisas que vimos nos filmes de faroeste estão muito longe da verdade? Pois hoje você vai conhecer os maiores mitos do faroeste. Vamos nessa! O primeiro mito é em relação aos caçadores de recompensa. Você sabia que nem todo mundo poderia ser um caçador de recompensa? É isso aí, galera. Quando a gente vê os filmes de faroeste, é bastante comum que nós vemos as pessoas circulando, entrando dentro da delegacia e pegando os cartazes, o que nos induz a pensar que toda pessoa poderia ser um caçador, o que isso é um erro. Primeiro, o caçador ele tinha que ser autorizado pelo governo americano, ele teria que ser um homem da lei que teria permissão de usar posse de armas. E segundo, o caçador ele não ganhava tanto quanto muita gente imagina. Em geral, ele poderia ganhar de 100 a 200 dólares, o que está bem distante do fato de serem cartazes de 1.000 dólares, 2.000 dólares, como a gente vê nos filmes, né? E era um trabalho bem perigoso, que exigia muito trabalho e era extremamente perigoso, porque a pessoa tinha que lidar com literalmente bandidos que poderiam estar em qualquer lugar, né? Então, era um trabalho que exigia muito da pessoa. Como segundo mito, como falado anteriormente, apenas os oficiais da lei poderiam ter posse de armas, o que nos leva ao fato de que nem todo mundo no Velho Oeste andava armado. É verdade, exatamente isso. Quando a gente pensa no faroeste, a gente pensa num lugar cheio de pessoas armadas, com cowboys, andando com armas na cintura o tempo todo para todo mundo ver. Mas isso está bem longe mesmo da realidade, como de fato era, né? Por quê? A pessoa que andava armada, geralmente ela precisava, quando entrava numa cidade, deixar a arma com a polícia local para ser guardada e devolvida somente quando a pessoa saísse da cidade. O que era, inclusive, em muitos lugares, uma lei que, se não fosse cumprida, era punível com prisão. Inclusive em Thompson, no Arizona, essa lei era bastante vigorada, em 1870. Inclusive, tem muitas cidades americanas que são mais armadas hoje do que eram na época do faroeste. Mas geralmente, mais no interior, assim, mais em regiões mais afastadas, em regiões mineradoras de ouro, por exemplo, as pessoas costumavam portar armas. Até se a pessoa tivesse alguma fazenda, alguma posse, ela poderia ter o acesso a armas. Mas dentro das cidades, em geral, era muito mais controlado e muito mais seguro do que muita gente imagina. Em geral, eles eram centros de comércio que eram usados para abastecer rancheiros, agricultores, e não ocorriam tantos crimes quanto se imagina. Era uma taxa bem pequena assim. Como terceiro mito, nós temos os duelos. Os duelos, ao contrário do que muita gente pensa, eles eram bem menos frequentes, muito menos. Para vocês terem uma noção, em 1878, só no Texas e no Kansas, ocorreram 36 duelos, o que causaram apenas 50 mortes, o que dá uma taxa de homicídio de 1,8 a cada 100 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 2024 no Brasil, essa mesma taxa equivale a 18,1%, o que é mais de 10 vezes maior. Então, o próprio Brasil, hoje em dia, é muito mais violento do que o próprio faroeste. Como quarto mito, a gente tem um mito de que nem todo cowboy era branco e americano. É verdade. Quando a gente vê os filmes, muito por conta de Hollywood, que no auge dos anos 50 a maioria dos atores eram brancos, a gente é induzido a pensar que todo cowboy era de fato um branco americano. Só que não é verdade. Uma boa parte dos cowboys, inclusive um quarto deles, era negro. Como o Velho Oeste eram cidades que ainda estavam se desenvolvendo, eles eram menos chance de ser pegos por caçadores de escravos, quando a escravidão ainda existia nos Estados Unidos, né? Até 1865 ela existiu, né? Então, quando um escravo tentava fugir, ele normalmente ia para o oeste, porque eram cidades menores, onde a lei era um pouco menos rígida em relação a escravos fugitivos, então eles tentavam
uma vida lá trabalhando como cowboys ou fazendeiros, ou até trabalhavam para fazendeiros maiores para tentar se sustentar e tentar se esconder do seu antigo senhor, né? Ou até mesmo escravos que foram libertados usavam o oeste como uma forma de ter uma nova vida, né? De ter uma vida mais melhor para si mesmo, melhor para sua família, né? Se fosse acompanhado com familiares, né? Então muitas pessoas eram de fato negras no Velho Oeste. Inclusive, não só negros, mas também mexicanos, outros tipos de europeu, mexicano tinha bastante, uh, até austríacos, alemães, filhos de imigrantes, italianos também. Então o Velho Oeste era muito mais variado etnicamente do que muita gente imagina. O próximo, o quinto mito, é que a vida de cowboy não era tão glamurosa e não era tão heróica quanto se mostra nos filmes. Se você fosse um cowboy, na sua maioria, você passaria o dia consertando cercas, trabalhando nas fazendas, cuidando do gado, às vezes precisava levar o gado para outra propriedade, o que levava dias ou até meses, dependendo da distância. Por isso era muito difícil arrumar uma água potável, às vezes tu ficava dias no meio do deserto, no meio da mata. Às vezes as cidades não eram bem conectadas, eram estradas que não eram ainda de concreto, eram de terra. Então era uma viagem muito longa, que demorava tempo e que muitas vezes a saúde e a higiene ficavam em segundo lugar. O cowboy poderia usar como sua alimentação bastante feijão, bastante carne de gado, porque muitos gados até morriam na viagem, para não desperdiçar, eles costumavam comer bastante comidas à base de carne. Quando precisavam se lavar, eles usavam uma versão caseira de sabonete à base de gordura animal, o que muitas vezes deixava feridas no corpo, na pele. Muitas vezes, quando precisavam ir ao dentista, eles recorriam a barbeiros, já que dentistas especializados na época ainda não eram comuns, então quem assumia a função de dentista eram barbeiros, geralmente, ou pessoas até que trabalhavam com ferro, ferreiros também, tinham alicates, então ajudavam como dentistas, e como muitas vezes não tinha anestesia, ou apenas a morfina, muitas dessas cirurgias dentárias poderiam levar a infecções ou até mesmo a morte. Então a vida de cowboy era uma vida dura, não era fácil e nem de longe era tão glamurosa quanto muita gente vê nos filmes. E como sexto e último mito, a gente tem os assaltos a banco. Para vocês terem uma ideia de como eles eram pouco frequentes, em 1859 até 1900 aconteceram apenas 8 assaltos. Segundo a Organização para a Liberdade Econômica da América do Norte, ocorreram apenas 8 assaltos entre 1859 e 1900, o que dá uma taxa de crime muito baixa.